Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde estejam a assistir este ciclo mensal de palestras online da União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Hoje temos connosco o professor José David Vieira. Professor, seja bem-vindo. Permita-me fazer uma breve apresentação do nosso orador antes de lhe passar a palavra. O professor Dr. José David é físico. Formou-se no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, obteve um mestrado na Universidade de Brasília e o doutoramento na Universidade de Genebra. É professor da Universidade de Brasília desde 1968. Pela sua apresentação aqui está a dizer que agora é professor emérito. Tem larga experiência na formação de recursos humanos, tendo orientado mais de 70 estudantes de mestrado e doutoramento em diversos centros, tais como a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, a Universidade Federal da Bahia e a Universidade Federal de São Carlos. A sua investigação tem focado nas áreas de física atômica molecular e física matemática, especificamente em estruturas algébricas na teoria quântica, teoria de espalhamento, teoria quântica no espaço de fase, informação e computação quântica, estados emaranhados e dinâmica de campos térmicos. O professor José David é detentor de vários livros e capítulos de livro publicados, bem como diversos trabalhos científicos e centenas de trabalhos apresentados em congressos. Para além da docência e da investigação, atuou como consultor, júri de revistas científicas, membro da equipa de avaliadores do Ministério da Educação do Brasil e ocupou cargos de gestão nas instituições com que colabora. Muito tem feito em prol da física por onde passa. Muito obrigado, professor. É também sócio fundador da Sociedade Brasileira de Física e atualmente faz parte da Comissão C13 da IUPAP, a Comissão da Física para o Desenvolvimento. Com Fázio, planearam e implantaram a Olimpíada Brasileira de Física e a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, sendo o presidente atual da comissão coordenadora desta Olimpíada, que é um programa permanente da Sociedade Brasileira de Física, voltado para o ensino médio e fundamental e desenvolvido com recursos do Ministério da Ciência e da Tecnologia e da Inovação. É também, para nós, na União dos Físicos Países de Língua Portuguesa, coordenador de uma força-tarefa para a implementação das Olimpíadas de Física dos países de língua portuguesa. E é neste grande papel de grande conhecedor das Olimpíadas e dos seus benefícios que o professor José David Viana está cá hoje para nos falar das Olimpíadas de Física do Brasil. Professor David, agradecemos ter aceito o convite e tenha bondade. Obrigado, Sônia. Obrigado aí pela apresentação também. E para mim é uma grande satisfação participar aqui das palestras da União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Bem, eu vou procurar dar uma visão geral das Olimpíadas de Física no Brasil e, no final, nós podemos, se necessário, se for do interesse, levantarmos algumas questões aí, inclusive relacionadas com a Olimpíada de Física de Países de Língua Portuguesa que nós estamos, juntamente com Sônia e outros colegas, organizando. Bem, antes de começar a palestra propriamente dita, eu vou tentar aqui falar da educação básica no Brasil. A legislação, a fim de situar melhor a apresentação dentro do contexto brasileiro, né? A legislação da educação básica do Brasil, ela tem duas leis fundamentais, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é do final do século passado,
e a Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, que é do início de 2008, 2009. E ela divide, essas leis, elas dividem a educação básica brasileira em 3 etapas. A educação infantil, que crianças de 0 a 5 anos, a educação fundamental, duração de 9 anos, e se divide em duas etapas, Fundamental 1 e Fundamental 2. A Fundamental 1 do 1º ao 5º ano, quer dizer, isso significa que se o aluno entrar no Fundamental 1 aos 6 anos de idade, ele vai estar com 10 anos, ele termina a Fundamental 1, e o Fundamental 2, que ele terminaria com 14 anos, né, se for seguindo a normal. E o ensino médio, duração de 3 anos, que é anterior à entrada para a universidade e que termina normalmente aos 17 anos. Bom, essa ideia, com essa estrutura aí, vocês vão perceber onde é que se situam as Olimpíadas de Física aqui no Brasil. Bem, também eu pretendo fazer aqui o seguinte. A nossa nomenclatura no Brasil é um pouco diferente da de Portugal, né? Nós falamos estado, município, bairro. Me parece, pelo que me explicaram, não sei se estou correto, mas o que corresponde ao estado nosso no Brasil é o distrito, né? Em Portugal. Se for diferente, me corrijam. E o município corresponderia ao concelho, né? E a freguesia seriam os bairros, né? Pelo que me explicaram. Não sei se estou repetir falando corretamente, mas só para situar isso aí, quer dizer, nós temos estados, né? Que corresponderiam aos distritos, nós temos os municípios, que corresponderiam ao concelho, e temos os bairros, né? Então, no Brasil, nós temos 26 estados e o Distrito Federal, que é a capital do Brasil, né, que é Brasília. Então, no total, são 27 unidades da federação. Bom, dito isso, então, dá uma ideia de como é que nós vamos aqui falar um pouco sobre essa estrutura das Olimpíadas no Brasil. Bom, a primeira ideia, a primeira pergunta é como surgiram as Olimpíadas, né? Aqui. E a questão é como divulgar a física e estimular o estudo. Aí, como nós todos sabemos, né? A criação de museus de ciência, jornais e revistas de divulgação científica, a criação de programas de rádio e televisão, cursos de difusão cultural sobre assuntos diversos, publicação de livros tratando de vários campos da física em nível de divulgação e técnica. E entre esses, além dessas formas de divulgar a física e estimular o estudo, aparecem também as Olimpíadas, né? E com as Olimpíadas, o que nós pretendemos, inclusive nós já discutimos isso ao formular a Olimpíada de Física dos Países de Língua Portuguesa, é despertar e estimular nos alunos do ensino médio fundamental o interesse pela física e pela ciência, proporcionar desafios intelectuais de ordem científica aos estudantes, identificar os estudantes talentosos em física e estimulá-los a seguir carreira científico-tecnológica, motivar professores e estudantes para o estudo e aprendizagem da física e desenvolver nos estudantes habilidades exigidas para a pesquisa na área de física. Fazendo um pequeno histórico das Olimpíadas no mundo, as Olimpíadas acadêmicas mais conhecidas, mais antigas e conhecidas, são a mais antiga é a Olimpíada de Matemática, né? Elas foram iniciadas na Hungria em 1894. Essa Olimpíada, inicialmente, ela era regional, depois passou a ser nacional, e em 1959 ela se transformou na Olimpíada Internacional de Matemática, né? O Brasil participa dessa Olimpíada Internacional de Matemática e tem também a Olimpíada Brasileira de Matemática, que segue um trajeto parecido com a Olimpíada Brasileira de Física. Bom, quanto à física, eu vou falar um pouquinho no final, que não há um registro assim específico, mas elas surgiram, as Olimpíadas de Física parecem ter surgido na Europa, e aí por volta de 1960, 65, 67, por aí. No Brasil,
as Olimpíadas começaram de forma regional, né? Então, aqui eu coloquei as principais nessa sequência, né? Então, você tem São Paulo, São Paulo com o professor Shigio. Ela criou essa Olimpíada no Brasil de São Paulo, essa primeira. Ela surgiu na Academia Paulista de Ciências, né? O professor Shigio, na época, era diretor científico da academia, e ele propôs a criação da Olimpíada Paulista de Física. Só que a Olimpíada ela tem um problema, né? Ela começa às vezes muito bem e quando falta recurso ela termina desaparecendo. E foi o que aconteceu com essa Olimpíada em 87, ela desapareceu. Mas alguns outros estados, né, alguns outros distritos, eles continuaram motivando a criação de Olimpíadas, né? Então, esse distrito do Paraná esse estado do Paraná é um estado da região sul do Brasil, em 86, com o professor Vicente. Depois, em 93, esses dois estados, Ceará e Paraíba, são lá da região Nordeste. Minas Gerais, né? Que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Que deve ser conhecido dos portugueses, Minas Gerais. São Paulo, aí voltou novamente a São Paulo em 1995, com uma ideia da USP de São Carlos, quer dizer, uma criação também de uma Olimpíada dirigida a São Paulo. Essa Olimpíada de 1995, os organizadores tentaram levar para o Brasil. E aí estenderam, no primeiro momento, em 1998, para esses estados que eu coloquei aqui, esses estados: São Paulo, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio de Janeiro. Só que, mais uma vez, a dificuldade financeira, eles não se sentiram encorajados a estender isso para novos estados. E aí, nesse momento, é que entrou a Sociedade Brasileira de Física e criou, juntamente com... E nessa criação, nós participamos juntamente com o professor Adalberto Fázio, que na época era vice-presidente da sociedade. Nós criamos um projeto chamado Olimpíada Brasileira de Física, com base naquilo que existia no CDCC, e criamos a primeira edição, fizemos a primeira edição envolvendo 13 estados, né? E um número relativamente pequeno de participantes, 8.000 estados, 8.000 participantes. Bom, a partir daí, nós fomos trabalhando para ver até que ponto nós chegaríamos com essa Olimpíada. E aí, como vocês veem aqui, ela foi crescendo. Em 2000, nós chegamos a 20 estados, depois, em 2001, 22, e aí, em 2005, nós atingimos todo o Brasil, ainda com um número pequeno, relativamente pequeno, de participantes, de estudantes. Na sequência, né, em 2007, aí passamos para um número maior, porque nós ampliamos. Antes nós estávamos só com o ensino médio e ampliamos para o ensino fundamental, né? E aí depois nós estabilizamos esse valor, esse número, né, na faixa de 300 a 400 mil estudantes. Atualmente, a Olimpíada Brasileira de Física ela tem uma estrutura diferente dessa estrutura inicial. Ela, na realidade, ela está preocupada no momento. Ela hoje tem um objetivo maior, que é a preparação dos estudantes para as Olimpíadas Internacionais. Então, ela tem todo um programa, né, que começa com os estudantes das escolas particulares e públicas, mas desenvolve toda uma programação no sentido de, no final, termos as equipes olímpicas brasileiras. E essas equipes olímpicas brasileiras, a gente participa de várias Olimpíadas internacionais. As duas principais é a IFO, né, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, e a Ibero-Americana, que eu também vou falar daqui a pouco. E nessas Olimpíadas, para participar dessas Olimpíadas, é preciso ter uma preparação, uma vez que a programação, o programa, né, o conteúdo das escolas brasileiras não abrange tudo que é exigido nas Olimpíadas Internacionais.
E daí, então, a necessidade de ter uma preparação, e essa preparação ocorre exatamente com o apoio da Olimpíada Brasileira de Física. Bom, eu coloquei aqui algumas características, resumindo o que é o OBFEP hoje. Quer dizer, ela atinge escolas particulares e públicas, a OBF, atinge os alunos do 8º e 9º anos do ensino fundamental. Quer dizer, como eu falei no início, isso significa alunos que estão com o 8º e 9º ano, são alunos de 13, 14 anos, e também os alunos do ensino médio que estão na faixa aí de 15 a 17 anos. Essa Olimpíada ela é composta de 3 fases, 3 etapas. Uma primeira que é objetiva, as questões são objetivas, com 4 opções de resposta, então o aluno escolhe uma delas, é evidente. A segunda fase é discursiva e também é só teoria, e é aplicada pelas coordenações estaduais. Eu já vou daqui a pouco falar um pouco da estrutura, de como é que é montada a Olimpíada em nível nacional. E a terceira fase tem uma parte teórica e uma parte experimental. Bom, eu vou, para não ficar repetindo, porque depois eu vou estender um pouquinho na Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas, mas aqui já estão aparecendo o conceito de coordenação estadual, e nós vamos falar daqui a pouco das coordenações locais. Quer dizer, na realidade, a Olimpíada, tanto a Brasileira de Física quanto a Brasileira de Física de Escola Pública, ela tem uma coordenação nacional, e dentro de cada um dos distritos, dos estados, há uma coordenação estadual. E dentro de cada uma das coordenações estaduais, há subcoordenações. Então, nós temos uma coordenação nacional, coordenação estadual ou distrital, digamos, e coordenações locais. Bom, em 2010, começamos a pensar numa Olimpíada brasileira só para as escolas públicas. E por que isso? Primeiro, porque a maioria dos estudantes brasileiros a maioria está na escola pública. E também porque as escolas públicas ela têm características que diferem das escolas particulares. Então, precisaria ter um tratamento diferenciado daquilo que estava sendo realizado com a Olimpíada Brasileira de Física. E aí nós começamos, né, com um processo similar ao que nós estamos fazendo com a Olimpíada de Física dos países de língua portuguesa. Nós começamos com um projeto piloto envolvendo 4 distritos, 4 estados, né? Bahia, Goiás. Esse Bahia é do Nordeste, da região Nordeste. Piauí também é da região Nordeste. São Paulo é da região Sudeste e Goiás, que é da região Centro-Oeste. Então, nós pegamos, para iniciar o projeto, nós pegamos distritos, situações diferentes, né? O Brasil é um país muito desigual em termos de condições, condições econômicas, e a gente procurou ver como seria essa Olimpíada, considerando as diferentes situações, né? Bahia e Piauí têm uma situação, São Paulo já tem uma outra situação diferenciada, Goiás tem outra situação. E, a partir daí, é que nós procuramos montar o projeto piloto, e que envolve, esse projeto piloto passou a envolver as escolas públicas, somente escolas públicas, né, municipais, quer dizer, na linguagem, pelo que eu entendi, de São Paulo, de Portugal, seria o conselho, né, os conselhos, as estaduais, que seriam nos distritos, e as federais, que envolvem, são escolas ligadas diretamente ao MEC, né, enquanto que as estaduais são ligadas às secretarias estaduais, e as municipais são ligadas às secretarias de cada um dos municípios que compõem o Estado. Bom, os alunos que nós estamos atingindo com essa Olimpíada são os alunos do 9º ano, então são alunos com 14 anos, né? E os alunos de 15 a 17. Tem também os alunos da área técnica, do ensino técnico, que podem ir até 18, 19 anos. Diferentemente da Olimpíada Brasileira de Física, essa Olimpíada ela tem somente 2 fases. É uma fase objetiva, com uma parte só de teoria, e uma segunda fase discursiva, com uma parte teórica e uma parte experimental.
Bom, a primeira fase ela é aplicada nas escolas e a segunda fase ela é aplicada pelas coordenações estaduais. Bom, como é que é organizada? Eu falei um pouco agora há pouco da estrutura. Então, como é que é organizada tanto a UBFEP como a UBF? Então, em cada um dos estados, em cada um dos distritos, né, quer dizer, na realidade, nós temos a coordenação nacional e a coordenação nacional há uma plataforma na coordenação nacional e as escolas que estão interessadas acessam essa plataforma para fazer a inscrição. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Nós temos uma estrutura que, assim, todas as escolas públicas e as particulares também, elas participam do censo anual. Nesse censo anual, elas recebem um número de matrícula. Então, nós temos no nosso banco de dados, nós temos a relação de todas as escolas públicas e particulares com o correspondente número de matrícula. Então, no momento em que ela acessa essa plataforma, ela coloca o número da inscrição, a escola, né, coloca o número da inscrição, e aí já aparece todos os dados dessa escola, né? Se ela é estadual, se ela é municipal, se ela é federal, e, ao mesmo tempo, aparece um formulário para que ela indique, o diretor da escola, no caso, indique um professor que vai ser o responsável pela Olimpíada naquela escola, que nós chamamos de coordenador local. Então, além do coordenador do estado, que representa a Comissão Nacional naquele estado, naquele distrito, nós também temos em cada uma das escolas um coordenador local, né? E esse coordenador local vai ter uma participação efetiva no momento da aplicação das provas. Bom, aqui eu coloquei um dado para vocês terem uma ideia da participação dos estudantes em cada um dos distritos do Brasil, né? Então, esse aqui foi em 2012, mas depois a gente, por razões operacionais, nós diminuímos esse número de participações. Mas vocês veem aqui que, por exemplo, esse estado do Ceará, que é um estado que tem uma participação muito positiva na Olimpíada, nesse ano, ele teve quase 150 mil estudantes participando da Olimpíada. E, ao mesmo tempo, teve 529 escolas participando, que é o número de escolas. Aqui nessa outra tabela está o número de escolas participando em cada um dos estados. Bom, e São Paulo, por exemplo, que está na outra tabela, São Paulo aqui teve 140 mil estudantes e uma participação de 494 escolas. Então, há uma participação muito grande, pelo menos nesse 2012, houve uma participação muito grande, e um total de 1 milhão, né, quase 1.206.000, 1.206.000 estudantes. Pela estrutura da nossa Olimpíada de Escolas Públicas, é a seguinte: a primeira fase, né, ela é aberta a todos os estudantes que estiverem inscritos, e nós encaminhamos para as escolas públicas as provas impressas. Então, na realidade, você aqui tem um gasto razoável, né, de 1.206 estudantes participando, cada um vai receber uma prova para responder, e dessas 1.206.000 estudantes, 5% iriam para a segunda fase. Então, de 1.206.000, tirando aqueles que zeraram a prova, esses não participam desses 5%, nós, então, vamos 5% de 1.206.000, falando grosseiramente, daria 60 mil estudantes. Esses 60 mil estudantes vão para a segunda fase. E essa segunda fase, ela tem também a parte experimental, que são kits. Então, tem toda uma logística a partir do número de estudantes que participam da primeira fase, nós montarmos o número de kits necessários para termos a segunda fase, né? Então, considerando a participação dos estudantes na primeira fase, é definido o número de participantes na segunda fase. Bom, esses kits depois eu vou discutir um pouco nas etapas, né?
como é que são distribuídos esses kits posteriormente para as escolas. Bom, além daqueles itens que nós enumeramos no início sobre os objetivos das Olimpíadas de Física, no caso da escola pública, nós vamos um pouco além, né? Nós queremos melhorar a educação básica, evidentemente, promover a inclusão social por meio da difusão da ciência, ampliar o uso de tecnologias de informação com fins educacionais, ampliar os canais de colaboração entre as universidades, a sociedade e as escolas públicas, fomentar a integração entre a escola e a comunidade em que ela está inserida, e, visando com isso, valorizar a escola e criar conjunto de ações que busquem a permanência do estudante na escola e o desenvolvimento de práticas que envolvam o maior número possível de estudantes. Então, dentro desse contexto, é que nós, por exemplo, procuramos criar clubes olímpicos para poder, desses clubes olímpicos, nas escolas, ter participação do estudante e do professor para discutir física, discutir ciência. Nós também temos a Bolsa de Iniciação Científica, a ideia é fazer um projeto que envolve o estudante, envolve o professor do estudante e a coordenação estadual, de tal forma que o estudante possa interagir também. Normalmente, essas coordenações estaduais elas se encontram em universidades ou institutos federais do ensino superior. Então, é uma possibilidade de fazer com que o estudante, já no ensino médio, tenha contato com o que se passa dentro da universidade, dentro desses institutos federais. Então, o nosso objetivo com a Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas é ampliar um pouco o universo, a visão do estudante do ensino médio, dentro dessa perspectiva de, no futuro, ele vir a participar também da universidade e interessar-se pela tecnologia, por inovação. Bom, aqui tem uma evolução de como aconteceu a continuação da OBFEP. Bom, como eu falei, em 2012 foram 2.206.000, e aí nós percebemos que a infraestrutura que nós dispunhamos não era suficiente para alcançar todo esse universo de 1 milhão de estudantes. E aí nós resolvemos estabelecer um teto de 500.000 estudantes por ano. E aí de lá para cá, nós temos sempre mantido esse teto, fazendo com que as escolas inscrevam um determinado número de estudantes, não mais aberto, como nós fizemos na primeira edição. Esse ano de 2017, eu chamo aqui a atenção com essa letra, que baixou o número, porque houve um corte, né, aqui no Brasil, houve o golpe, né, com a demissão da presidenta Dilma, aconteceu de ficarmos sem recursos. E aí houve dificuldades, e aí nós tivemos que fazer a Olimpíada com poucos recursos. E com isso, nós tivemos também de enviar menos provas, de enviar menos kits e tudo mais. Bom, em 2020, né, não houve a Olimpíada por causa da pandemia. Em 2021, nós retomamos a Olimpíada usando online, e essa é uma dificuldade, porque as escolas públicas brasileiras ainda não têm uma infraestrutura com respeito à computação, internet, de tal forma que não é fácil você fazer uma Olimpíada, por exemplo, totalmente online aqui no Brasil com a escola pública. E isso fez com que houve uma diminuição do número. Bom, em particular, o nosso interesse não é ficar somente nas cidades maiores, né, com a Olimpíada de Escola Pública, não é ficar somente com as cidades maiores, mas irmos para as cidades menores, mais distantes. Aqui nós temos, por exemplo, cidades em zona rural, nós temos cidades de população quilombola. Então, nós fazemos todo um esforço, também os indígenas, nós fazemos todo um esforço para que essas escolas também participem da Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas. Então, para isso, nós precisamos de recursos.
E esses recursos vêm normalmente do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério de Educação e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o CNPq. Bom, qual é a programação, o programa básico, né, o conteúdo dos estudantes para a UBFEB? Eu coloquei aqui, né, nós dividimos em 3 níveis, ou 3 etapas, na linguagem de Portugal. Então, a primeira etapa é para os alunos de ensino fundamental. Etapa não, é escalão, né? Desculpe. Então, o primeiro escalão 1, é Fundamentos, Matemática, Cinemática e Dinâmica Básica. Depois, no escalão 2, primeira e segunda série do ensino médio, aí é Mecânica Clássica, Termodinâmica, Ótica, Geométrica, Oscilações e Ondas. E o escalão 3, a terceira e quarta série do ensino médio, é o Eletromagnetismo, Noções Básicas de Física Moderna e Contemporânea. Então, cada um, a depender da série, do ano que o aluno esteja cursando, ele fará uma prova, as provas tanto da primeira fase como da segunda fase, versarão sobre esses temas que estão aqui expressos. Bom, o que é que ocorre com a Olimpíada? Bom, ele hoje é um programa nacional, tá certo? Envolve todos os distritos, todos os estados. E ele ocorre durante todo o ano. Porque aqui o nosso período letivo é dividido em primeiro semestre, que vai de janeiro até junho, julho, e o segundo semestre, que vai de agosto até dezembro. Então, na realidade, as escolas começam o primeiro período letivo em fevereiro e vão até julho, né? E depois, agosto, tem um período de férias, depois, em agosto, até final de novembro, início de meados de dezembro. Então, a Olimpíada ela acontece durante todo o ano, né? Então, no início do ano, nós fazemos contato com as escolas, né? De janeiro até abril, enviamos cartazes, criamos o portal, enfim, fazemos o processo de divulgação. Depois vem a inscrição das escolas, que eu acabei de explicar há pouco como se faz, né? Depois vem, dessa inscrição das escolas, elas recebem o calendário, né? Como é que vai ser o calendário do ano. E aí vem a prova da primeira fase, que eu expliquei há pouco também, e essa prova ela é corrigida pelos professores da própria escola, com gabarito fornecido pela UBFEB. E, na realidade, ela é corrigida pelos professores, mas eles eles guardam, né, as provas para eventual... Se nós, por exemplo, analisarmos que houve alguma coisa estranha naquela escola, então nós pedimos as provas e analisamos as provas para verificar se aconteceu realmente algo estranho. E se aconteceu algo estranho, a escola é desclassificada. Então, na realidade, os professores eles corrigem, mas, ao mesmo tempo, eles devem ter digamos, a necessidade, a obrigação de manter o sigilo, de fazer a prova da melhor forma possível, para poder evitar possíveis ruídos. A segunda fase, ela não é mais feita nas escolas, quer dizer, a gente escolhe determinados municípios, determinados conselhos, e dentro desses conselhos, dentro desses municípios, é realizada a segunda prova. E aí, bom, também nós enviamos para essa segunda fase, nós encaminhamos não só a prova prática, mas também os kits, mas também a prova teórica. Então, tanto na primeira fase como na segunda fase, as escolas recebem a prova impressa bom, se por acaso a escola tiver mais alunos, depois que ela indicou lá quantos alunos ela pretendia fazer, tiver mais alunos do que aquilo que ela pretendia, que ela propôs, ou que ela achava que ia acontecer, ela também tem a possibilidade de fazer a impressão da prova, mas nós encaminhamos as provas impressas. Na segunda fase, não. Na segunda fase, ela vai um número específico, exato das provas que vão ser aplicadas.
E a comissão, né, a aplicação é feita pelo coordenador do distrito, pelo coordenador estadual. Então, tem um controle melhor sobre sobre a aplicação dessa prova. Bom, como os resultados, né, da prova? Bom, os resultados dessa coisa eles são divulgados em janeiro, né, normalmente em janeiro do ano seguinte. E os resultados, atualmente, por exemplo, os resultados, os prêmios que os estudantes recebem, as medalhas de ouro, prata, bronze, os certificados, eles podem usar esses como acesso às universidades. Por exemplo, a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, a USP, né, a Universidade de São Paulo, a Unesp, que é a Universidade Nacional do Estado de São Paulo também, a Universidade Federal do ABC, que é Santo André, Bernardo, Santo André, São Bernardo e São Caetano. E a Ilume, que é uma escola de ciências ligada ao CNPq, e a Minas Gerais tem a Universidade Federal de Itajubá, que também usa como critério para acesso aos cursos de graduação as medalhas que os estudantes conquistam nas Olimpíadas, tanto na Olimpíada Brasileira de Física como na Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública. A premiação ela tem 2 níveis, nacional e estadual. O que é que significa isso? Quer dizer, a gente faz uma análise considerando todo o universo, todo o país, e dentro desse universo nós fazemos a classificação nacional desses estudantes. E aí nós temos a premiação, medalha de ouro, prata, bronze, nacional. Mas dentro de cada um dos distritos, dentro de cada um dos estados, a coordenação pode fazer uma premiação considerando apenas o desempenho dos estudantes naquele estado. Então, nós temos também uma premiação estadual, distrital. Isso significa que um estudante, por exemplo, ele pode ter até 2 medalhas. Se ele for um estudante com uma boa participação na Olimpíada, na edição da Olimpíada, ele pode ter até 2 medalhas, uma nacional e uma estadual. Bom, os professores recebem certificados, professores desses alunos premiados, e as escolas e as secretarias de educação também são premiadas, né, com placas, e os professores também recebem placas, né? Bom, nós também fazemos uma premiação setorizada, no sentido de que nós consideramos as escolas federais e fazemos uma premiação dentro das escolas federais, outra premiação dentro das escolas estaduais e uma premiação dentro das escolas municipais. A razão para essa divisão é que há uma diferença grande entre os programas, entre os conteúdos que são utilizados em cada um desse tipo de escola. Então, nós temos que levar em consideração a diferença entre cada um desse tipo de escola. Bem, nós também temos a preocupação com a produção de material didático. Então, as nossas provas elas são depois corrigidas, discutidas e comentadas e transformadas em livros, né, que vão ser distribuídos para as escolas, para os professores. Os kits experimentais com roteiros, nós também distribuímos para as escolas que tiverem alunos na segunda fase, tá certo? E, ao mesmo tempo, nós também fazemos oficinas com professores do ensino fundamental e ensino médio, né, essas oficinas têm como objetivo, um dos objetivos, mostrar como, por exemplo, os kits experimentais podem ser melhor utilizados em sala de aula, na aplicação da experiência que foi realizada pelos estudantes, né? Além disso, nós temos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Bolsa de Iniciação Científica, que, como eu falei há pouco, é um programa que envolve o estudante, o professor do estudante
e a coordenação estadual, a coordenação do distrital. Então, é uma maneira de fazer com que haja uma interligação entre a escola, uma colaboração entre a escola e a universidade ou Instituto Federal, onde se encontra a coordenação estadual. E, ao mesmo tempo, como eu falei também no início, tem a preparação para as Olimpíadas Internacionais de Física, que fica bastante sobre a consideração da Olimpíada Brasileira de Física, que é a outra Olimpíada, né? E que é a Olimpíada... Bom, aqui eu coloquei aqui algumas das fotos das cerimônias de premiação. Aqui nós temos essa que foi na Bahia, nós temos aqui o magnífico reitor que participa da reunião, participou da premiação. Aqui nós temos a medalha, né, as medalhas, a placa dos estudantes, a placa que vai ser distribuída para os professores e para as escolas. Também tem placas para os professores com alunos com melhor desempenho, os livros, né, que são distribuídos, as medalhas, e aqui nós temos uma visão da participação dos estudantes na cerimônia de premiação. Bom, normalmente essas cerimônias de premiação, ela também tem uma parte artística, né, que é música e palestra também, como eu vou mostrar há pouco, né, e palestras, por exemplo, em 2022, né, por que palestras? Porque no nosso projeto da Olimpíada Brasileira de Física de Escola Pública, nós também temos a preocupação em divulgar a física, divulgar os avanços da ciência e da física. Então, em cada ano, em cada uma das cerimônias de premiação, e essas cerimônias acontecem em cada um dos distritos, em cada uma das escolas, em cada uma dos estados, e podem ser, que tenha palestras, né? Então, por exemplo, aqui nós tivemos, em 2022, essa palestra do professor Garcia Vila Miranda, as complexas aplicações da física, que foi na reitoria da UFBA. Aqui nós temos também a solenidade de premiação desse ano, né, que foi sobre o ChatGPT, né, e assim nós organizamos sempre que haja uma cerimônia de premiação feita por algum especialista. Bom, falando agora um pouco das Olimpíadas Internacionais da qual o Brasil participa. Bom, como eu falei lá no início, quer dizer, quando se pergunta as Olimpíadas Internacionais de Física, as informações que se tem é que na década de 60, esses três países, professores desses três países, Polônia, antiga Tchecoslováquia e Hungria, reuniram os melhores alunos, seus melhores alunos, e fizeram um concurso, né, com esses alunos. E daí surgiu a IFO, que hoje é conhecida como IFO, que é a Olimpíada Internacional de Física. Hoje, essa Olimpíada, que teve a primeira edição em 1967 em Varsóvia, contando com Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária e Romênia, está na 53ª edição e esse ano vai ser em Tóquio presencial. As duas últimas de 22 e 21 foram online, né? Foram virtuais, uma na Lituânia e a outra na Suíça, né? Bom, essa é uma das Olimpíadas da qual o Brasil participa, né? E a Olimpíada Brasileira de Física é a responsável pela preparação das nossas equipes para essas Olimpíadas. E a outra Olimpíada é a Ibero-Americana de Física, que começou em 1991, né, envolve Portugal, Espanha, né, e mais os países da América Latina. Teve a primeira edição em 91, depois, por falta de recursos, ficou interrompida até 97, aí foi criada a segunda edição em 97 no México, e de lá para cá tem ocorrido todos os anos, né? Em 22 foi a 27ª na Guatemala, né?
Esse ano, me parece que estava programado para a Argentina, mas não sei se vai ser na Argentina, talvez seja em São Salvador. Talvez o Paixão e o Horácio saibam mais do que eu. Bom, aqui eu coloquei um quadro de medalhas do Brasil nessas Olimpíadas Internacionais. Para a internacional, para a IFO, a equipe é formada por até 5 estudantes, né? E então nós temos aí uma participação por volta de 20 anos, então daria um total de 100 alunos, né? Como vocês veem aqui na distribuição de ouro, prata, bronze, menção honrosa, pelo menos 86 desses alunos conquistaram algum prêmio na IFO, o que é um bom índice, no meu modo de entender. E na Ibero, nós também são 4 estudantes, né, por equipe, então daria um total aí de 80 e temos 77 com participações, sendo que aqui o número de medalhas de ouro é bastante expressivo, enquanto que na internacional o número é menor, porque a exigência também é maior em termos de programa. Esse é outro livro que também nós editamos, que envolve todos os problemas da Olimpíada Ibero-Americana de 91 até 2005. E nós estamos trabalhando na sequência da edição do segundo volume, com os problemas de 2006 até uns 10 anos, 2016, né? Mas ainda está no prelo, ainda estamos trabalhando nele. Bem, em 2004, né, nós realizamos a Ibero-Americana aqui no Brasil, presencial, e foi em Salvador, na Bahia, em Salvador. Aqui nós temos algumas fotos. Aqui foi a abertura, com a presença do magnífico reitor na época. Aqui a premiação, com a presença do representante do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento. Aqui era o presidente da Ibero na época, que era professor da Espanha, né? Como era o nome? Carrion, né? Certo? Pois bem, bom, todos os anos, né, como eu coloquei lá no início, nós temos um cartaz para fazer propaganda nas escolas. Em 2015, esse cartaz se refere sempre ao tema do ano, né? Em 2015 era a luz, então o cartaz foi construído em cima do Ano Internacional da Luz. Esse aqui é da OBF, da Olimpíada Brasileira de Física, esse aqui da OBFEP, Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas, também o Ano Internacional da Luz. Esse aqui é desse ano da Olimpíada Brasileira de Física da Escola Pública, que é o Ano Internacional das Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável. Bem, fazendo um breve resumo do que falamos dessa apresentação, para não cansar os senhores. Bom, no estágio atual, quer dizer, as 2 Olimpíadas do Brasil, brasileira, estão bem estabelecidas, né? Tem projetos bem definidos, né? No caso da OBF, com uma estrutura bastante sólida no sentido de formulação das Olimpíadas Internacionais de Física, partindo dos estudantes de escolas particulares e públicas, e também dos estudantes da OBFEP. Com respeito à OBFEP, nós temos edição de texto, nós temos as bolsas de iniciação científica, nós temos os clubes olímpicos. Os apoios para essas Olimpíadas têm vindo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Ministério de Educação e Cultura e das universidades, né? Várias universidades têm participado com o apoio e da própria Sociedade Brasileira de Física, que nos dá a infraestrutura da parte de informática e de secretaria. Na área de ensino, nós procuramos ter uma ligação entre o que nós conseguimos dentro da Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas e a Comissão de Ensino da SBF,
para poder melhor analisar currículo, para poder melhor analisar a formação de professores. Então, os resultados que a gente vai conseguindo dentro das escolas, das Olimpíadas de Escolas Públicas, na medida do possível, nós passamos esses dados para a Comissão de Ensino da Sociedade Brasileira de Física. E fazendo um levantamento estatístico, por exemplo, de em que região do Brasil determinada área da física termodinâmica ou física moderna os alunos vão melhor ou vão menos bem, né? Ao mesmo tempo, nós fazemos oficinas para professores. Há uma revista, né, da SBF chamada Física na Escola, onde nós publicamos resultados da OBFEP e assuntos referentes aos professores do ensino médio. E tem também a participação dos estudantes nas Olimpíadas Internacionais de Física. Bom, aqui nós temos os 2 logos das Olimpíadas, né? Esses 5 aros coincidiu com os 5 aros das Olimpíadas de Esporte, mas, na realidade, esses 5 aros aqui correspondem às 5 regiões geográficas do Brasil, né? Então, essa aqui é da Olimpíada Brasileira de Física, essa daqui é da Olimpíada Brasileira de Física de Escolas Públicas. Bom, eu quero, mais uma vez, agradecer aí o convite, a Sônia, ao professor Rosenfeld, e estou aqui à disposição para possíveis perguntas, se necessário. Obrigado. Muito obrigada, professor, pela excelente e abrangente explicação que fez aqui de como funcionam as Olimpíadas de Física no Brasil. Isso permite-nos pensar, extrapolar como poderíamos implementar aqui as nossas Olimpíadas de Física dos países de língua portuguesa, porque o Brasil já tem uma dimensão que tem, é um continente, e os desafios que nós estamos a enfrentar agora são desafios que o Brasil já enfrentou, e podemos embeber da vossa sapiência para mitigar os riscos de interrupções de Olimpíadas. Eu agora gostaria de passar a palavra à plateia. Caso queiram inscrever-se, é só levantar a mão. Temos aqui o nosso primeiro inscrito, professor Horácio. Olá, obrigado por esta partilha. Eu, efetivamente, fiquei muito sensibilizado com o reconhecimento que as universidades dão a quem é premiado nas Olimpíadas, e é uma ideia, acho eu, brilhante. Só não percebo se no atual contexto, presumo que isso seria no contexto em que as pessoas fazem um vestibular, mas no atual contexto da seleção nacional, que eu nunca me lembro o nome que tem no Brasil, portanto, aquela prova de acesso, que a gente chama cá a prova de acesso, se nesse sentido... licença, professor, é o Enem. Como? A prova nacional para ingresso nas escolas públicas é o Enem. O Enem, sim. O que eu gostava de saber era se agora, como a generalidade das universidades está a adotar o Enem, se continuam a poder valorizar o prémio, dando pontos adicionais. Não faço a mínima ideia, era isso que não ficou claro da minha parte. Muito obrigado. E um grande abraço. A Unicamp... Não, as vagas olímpicas, bom, depende da universidade, né? Mas, por exemplo, os alunos não precisam fazer o Enem, por exemplo, para eles participarem. Em algumas universidades, eles não precisam fazer o Enem nem fazer o vestibular. Eles apresentam os resultados que eles obtiveram Uma parte só das vagas, as outras são... Eles apresentam o prêmio que eles conquistaram nas Olimpíadas, e bom, ele vai ser classificado, né? A depender da área que ele está querendo o curso, a medalha pode ter um peso maior ou menor. Por exemplo, se ele vai para um curso de física, por exemplo, vai se candidatar a um curso de física, então as medalhas que ele conquistou na área de física vai ter um peso maior do que a que ele conquistou na área de biologia, por exemplo. Mas, em princípio, ele não
em algumas universidades, ele não precisa participar nem do vestibular e nem do Enem, tá certo? Agora, é para um certo número de vagas também. Por exemplo, esse ano, a Universidade Estadual de Campinas colocou 122 vagas em 33 cursos, utilizando as medalhas. Então, por exemplo, a física tinha 3 vagas para a licenciatura, 3 vagas para o bacharelado, o computação tinha um determinado número de vagas, enfim. Ela faz uma distribuição dentro dos cursos de número de vagas que são destinadas aos estudantes olímpicos. Entendeu? Claro, Horácio. Agora, outras, se houver empate, como é que faz? Né? Porque, por exemplo, você pode ter 2 estudantes e aí só tem uma vaga, por exemplo, disponível. Aí também depende um pouco da universidade. Algumas olha todo o histórico escolar do ensino médio. Outras coloca português, no caso aqui do Brasil, português e matemática, e vê qual dos 2 estudantes tem melhor desempenho em português e matemática no ensino médio. E aí coloca critérios de desempate baseado nessas coisas. Esses critérios de desempate, eles são expressos no edital, né? No momento em que a universidade lança o edital das vagas olímpicas, ele coloca todas essas condições, se o aluno precisa fazer o Enem ou não, se ele precisa participar do vestibular ou não, e se houver empate, como vai ser o critério de desempate, que tipo, as medalhas que vão podem ser usadas e como a classificação delas para cada uma dos cursos pretendidos. Então, tudo isso é bem colocado no edital. Ok. Um fato também que eu passei assim muito rápido é que, quando nós fazemos a primeira fase aqui no Brasil, nas Olimpíadas, os professores, né, aquilo que eu falei no início, né, nós temos três níveis. Né? Nós temos a Comissão Nacional, nós temos o professor estadual, coordenador estadual, distrital, na linguagem que me falaram que é correta isso, Portugal. E nós temos, em cada escola, nós temos um professor responsável, que é o coordenador local. Então, esse coordenador local, ele é responsável, na realidade, ele assina um termo de compromisso, de sigilo, confidencialidade, dizendo que ele vai manter o sigilo da prova, que ele vai ser imparcial, enfim, ele assina um compromisso para poder ele ficar responsável pela aplicação da prova naquela escola, e na primeira fase. E aí, no momento que ele aplica a prova, ele recebe também o gabarito, e aí ele corrige essa prova, e ele lança na nossa plataforma o número de acertos que o estudante obteve, cada estudante obteve. E também o nome do professor daquele estudante, para poder o professor depois ser premiado se o estudante chegar a ter medalha. Agora, como é que nós fazemos para ir para a segunda fase? Então, nós fazemos, lançado todos as notas na plataforma, então nós fazemos um levantamento estatístico. Nós fazemos um levantamento estatístico de como foram os alunos do Brasil todo, do 9º ano, por exemplo. Então, nós analisamos o desempenho dos alunos do Brasil todo. Como foram os alunos da 1ª e 2ª série, como foram os alunos da 3ª série. E, a partir dessa análise estatística, é que nós designamos, digamos, uma nota para que, acima daquela nota, os alunos possam fazer a segunda fase. Quer dizer, depende um pouco, então, a decisão do corte, a decisão da nota para a segunda fase, depende do desempenho dos estudantes, olhando todo o universo daqueles que fizeram a prova. Né? Ok.
Obrigada. O professor Paixão tem a mão no ar? Pode falar. Olá, boa tarde e obrigado pela apresentação, foi muito interessante. É claro que a realidade brasileira, como disse aqui a Sónia, digamos, é particular, no sentido em que é um país tão grande, que os números são todos muito impressionantes, trata-se realmente de um continente, e é uma experiência, desse ponto de vista, digamos, com uma escala muito diferente da escala portuguesa. Mas há outras diferenças. Eu achei muito interessante esta última questão do reconhecimento das universidades para efeitos de ingresso nos cursos da premiação nas Olimpíadas, que é uma coisa que, por exemplo, em Portugal não existe, e não existe pela razão de que o ingresso no ensino superior é feito com base exclusivamente, nesta altura, de uma combinação de resultados de provas nacionais que os estudantes têm que fazer e das suas classificações escolares. Portanto, só indiretamente e através de uma majoração que os professores, por exemplo, um professor de Físico-Químicas de um aluno que tenha um bom desempenho nas Olimpíadas, queira contabilizar essa atividade extracurricular na sua classificação, enfim, não é uma prática comum, mas isso não é proibido de fazer, porque há uma espécie chamemos assim, de avaliação contínua que o professor pode incluir, se bem entender, este género de participação dos seus alunos. Mas não há uma capacidade, de facto, de reconhecimento, tanto quanto eu sei por parte, por exemplo, das universidades, de qualquer tipo de premiação, mesmo ao nível, por exemplo, de uma medalha na Olimpíada Internacional. Coisa que, por exemplo, em universidades de outros países, como por exemplo a Universidade Americana, é algo altamente valorizado. Mas isto tem a ver com o sistema muito rígido de ingresso, que é uma pontuação que é feita a nível nacional e que é comum a todas as universidades e que tem, de facto, com base exclusiva as classificações em exames nacionais, convoluídas com uma classificação de avaliação contínua das escolas, mas, portanto, não há capacidade de incluir prémios ou, enfim, outro género enfim, coisas semelhantes que os alunos possam obter, o que seria interessante. Aliás, já tive essa conversa com o nosso Ministro da Educação, ele acharia muito interessante fazê-lo, mas de facto isso não está estipulado em lei. Nem sequer há a possibilidade, por exemplo, em Portugal, no caso, imaginemos de uma prova, umas Olimpíadas Internacionais, imaginemos, podem calhar de cima de uma data de um exame nacional, nem sequer está na lei a possibilidade do aluno dispensar desse exame ou fazê-lo mais tarde, independentemente das classificações que ele tenha, simplesmente porque isso ainda não está vertido em lei. Portanto, não há, desse ponto de vista, qualquer benesse para os alunos que estejam nas Olimpíadas de Física. Mas o que há é algumas universidades que podem valorizar alunos que venham medalhados, por exemplo, dispensando o pagamento de propinas. Esse género de coisa está na mão das universidades. Portanto, elas podem dar uma espécie de prémio para atrair os alunos medalhados para as universidades, porque os alunos escolhem as universidades. Mas a pontuação que eles têm é independente das medalhas no sistema de ingresso. Ok. Sim, o Paixão, você está querendo saber sobre... Não, eu era apenas um comentário. Eu percebi que no Brasil... um comentário. Eu percebi que no Brasil... Estou complementando também. Aqui no Brasil, essas vagas olímpicas elas começaram a aparecer em 2019, um pouco antes da pandemia. Ok. Era um comentário no sentido de dizer que acho uma iniciativa interessante. Portugal não tem esse tipo de vagas ou esse tipo de capacidade de valorizar as medalhas e a premiação dos alunos, nem nas competições nacionais, nem nas internacionais. Esse mecanismo ainda não existe. Aqui no Brasil, algumas universidades, principalmente São Paulo, a Unicamp, a USP, a Unesp, todas são de São Paulo, né? E a Ilume, todas as 4 são de São Paulo. E tem Minas Gerais, eu soube que a Universidade Federal da Bahia já comprou uma proposta para ser implementada também. A Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ, também está com uma proposta para implantar também as vagas olímpicas. Então, eu tenho a impressão que com o desenvolver das Olimpíadas, acho que vai acontecer de muitas universidades aqui no Brasil adotarem as vagas olímpicas. Isso cria uma responsabilidade muito grande para nós, claro, que estamos coordenando essas Olimpíadas, porque o peso que elas passam a ter, quase como um vestibular, quase como
uma análise, um vestibular, né? Praticamente um vestibular, Sim, sim. exige que todo um cuidado, né? Todo um cuidado maior para que as provas sejam bem elaboradas, para que elas sejam aplicadas, a correção seja bem feita, enfim, aumenta também a nossa preocupação. Mas eu vejo com muito bons olhos essas possibilidades das Olimpíadas, né? Porque os alunos, realmente, a gente tem experiência de alunos muito bons, que mostram realmente que tem uma capacidade, como a gente diz aqui no Brasil, fora da curva, né? Sim, São sim, e que alunos fora fazem da curva. um investimento importante, não é? E esses alunos, eu acho que vale a pena investir nesses alunos, e Uhum. é uma forma de fazer com que eles... E os outros também se motivem mais ainda, né? Uhum. Bom, Exatamente. Excelente. Eu sei que já passamos aqui um bocadito em cima da hora, mas permitam-me só fazer uma última questão, que é mais direcionada para o que nós queremos implementar aqui na União de Físicos dos Países de Língua Portuguesa. Da apresentação que fez, eu vi que em alguns momentos, por causa da falta de recursos, ou tiveram que reduzir o número de estudantes, ou até houve situações mesmo de interrupção da Olimpíada. A minha questão é, com base na sua experiência, o que é que o professor David aconselha para prevenir a interrupção das Olimpíadas por falta de recursos? Uma vez que estamos aqui a tentar implementar Olimpíadas nos países que não têm, neste preciso momento estamos a trabalhar com Cabo Verde, Angola, Moçambique e Timor, mas nós queremos que essas Olimpíadas sejam contínuas, que sejam fortes e que não ocorram problemas de interrupção. Não sei se foi tenho, claro. Sônia, eu acho que temos que sensibilizar, convencer os responsáveis pelo Ministério de Educação, pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, mostrar a importância mostrar a importância desse tipo de evento, né, para a motivação do estudante e das estudantes também, né? Nós temos, por exemplo, vários depoimentos de professores, de estudantes de vários locais do Brasil, de regiões indígenas, de escola indígena, que mostra que alunos, por exemplo, que estavam a 700 quilômetros, por exemplo, da Universidade Federal, por exemplo, que estava numa cidadezinha do interior, ele conseguiu uma medalha, conquistou uma medalha de bronze ou prata, sei lá, e isso fez ele motivar-se, e hoje ele se encontra na universidade fazendo curso de física. Então, esses eventos, assim, esses acontecimentos, acho que a gente tem que levar e mostrar para essas autoridades da importância de evento dessa natureza para motivar os estudantes, né? Ela está perguntando se pode dar um depoimento. Pode, filho? Está bem, assim aceita. Faça a sua apresentação e dê o seu depoimento para concluirmos. Ela é coordenadora ela faz parte da Comissão Nacional. Rapidinho só, gente. Nessa direção que o senhor Davi está falando, nós fizemos, aqui eu sou coordenadora estadual do Estado da Bahia, e aí nós fizemos a premiação do ano passado, esse sábado agora. E a Bahia é muito grande. Então, nós tivemos escolas que conseguiram o apoio dos prefeitos das cidades. Por exemplo, eu tive escola que o pessoal viajou durante a noite toda, durante 13 horas, para Via Salvador, que é uma escola que tem muito estudante premiado, para Via Salvador com seus estudantes para participarem da cerimônia. E aí um dos meninos que estava acompanhando, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, quando começou o semestre esse ano, e aí eu, no fim, como eu estava com a turma toda de física, eu falei desse projeto, porque a universidade dá apoio através de bolsista, que nós fazemos projetos e pedimos, e eles ganham bolsa de extensão,
colocado como projeto de extensão. E aí, quando acabou a aula, eu falei para eles que eu precisava do apoio deles, estudantes se inscrevessem para participar do projeto. E um dos alunos, quando eu saí da aula, ele disse: professor, eu estou aqui fazendo física, sabe por quê? Em 2017, eu sou de Tanque Novo, essa cidade que fica 800 quilômetros da capital. Eu participei das Olimpíadas da UBFEP, fui premiado, e esse incentivo, essa coisa que a escola promoveu para que a gente estudasse, participar das Olimpíadas, foi o que me fez escolher física, agora estou fazendo o curso. Então, era só para te dar um depoimento, como essas ações funcionam lá, principalmente nas regiões mais distantes, regiões de zona rural, etc. Obrigada. Ok. De facto, merece uma salva de palmas, porque mostra que, de facto, nós temos como incentivar. O apelo que eu faço aqui, então, vai para... Sim? Esse quadro que está aparecendo aí é mais ou menos o que... Esse é nacional, né? Quer dizer, normalmente a premiação chega na faixa de 900 a 1.000 medalhas nacionalmente, né? E, além dessas medalhas nacionais, a gente tem também, como eu falei, as medalhas estaduais, né? Que aí são os coordenadores estaduais que fazem a divisão. Mas dá uma ideia. E os professores também eles são premiados, né? Eles recebem placas, certificados, então... inclusive, há professores que usam, né, essa premiação, inclusive, para obter classificação, né, dentro da carreira, né, científica, da carreira acadêmica deles, né? E as escolas também, a gente faz a premiação das escolas. Se as escolas têm muitos alunos premiados, pelo menos 3 escolas em cada estado recebem a premiação. Uma escola federal, uma estadual e uma municipal. Então, isso eu acho que também motiva a escola a participar e essas coisas. Essa placa aqui é uma placa de uma escola. Isso aqui são placas dos professores, né? E tem, bom, e além dos livros e dos kits, eu não tenho kit aqui, mas nós temos vários kits que são entregues para as escolas, né? Com roteiro. Tá bom. Muito obrigada. Então, cabe-me agradecer mais uma vez ao professor José David por ter aceito fazer esta palestra deste mês. Agradecer a todos os participantes e votos de bom dia, boa tarde ou boa noite para quem nos acompanhou. Um bem-aja. Eu Sônia, que agradeço. Eu que agradeço a você e ao Rosenfeld pela oportunidade de explicar um pouco aqui os nossos projetos aqui no Brasil. Bom, atualmente nós estamos com um governo federal que apoia esse tipo de atividade, né? Então, pelo menos nos próximos anos, nós temos condições de fazer avançar esse programa de divulgação e popularização da ciência, né? Porque anteriormente nós estávamos numa situação bem delicada e bem com recursos muito pouco, né? Muito pouco recurso para fazer as coisas. Atualmente houve uma melhora substancial e nós esperamos realmente ampliar os nossos projetos de divulgação e popularização da ciência. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos e a presença também, né? Assistindo aí. Muito obrigado. Obrigado. Um bem-aja a todos. Tchau. Então, boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau.